Começar agora a unidade 4. Aí, a unidade 4, a gente vai ver aqui. Unidade 4. Nós temos aqui o texto, o conto inspirado em uma notícia. A pessoa pode muito bem fazer um conto baseado numa notícia de jornal, viu? Então, nós temos aqui, nessa unidade, você lê um texto de Raquel de Queiroz, que foi dividido em 3 unidades. Essas narrativas, elas, da autora, chamou de quadros, né? Esse tipo de narrativa, para encadear os quadros e prender a atenção do leitor. A autora empregou frases que criam expectativa em relação ao que vai acontecer na sequência do texto. Tomou como ponto de partida fatos de seu cotidiano, certo? E ela pegou fatos do seu cotidiano. Deixa eu ver o que mais. A proposta aqui é que vocês vão ler aqui, né? Lê aqui para mim, o Gustavo. Lê essa parte aqui, as histórias que compõem o presente volume. As histórias que compõem o presente volume foram escritas para a seção Cotidiano, do jornal Folha de São Paulo. Quando recebi o convite para fazê-lo, fiquei, a princípio, em dúvida. Eu deveria escrever histórias ou crônicas, como muitos outros colaboradores da imprensa brasileira? A resposta do editor foi taxativa. Tratava-se de ficção, de narrativas imaginárias. Lancei-me, então, à tarefa que, no começo, revelou-se difícil. Como ficcionista, eu estava habituado a trabalhar meu noticionário interno, com minhas próprias ideias. De repente, porém, a coisa começou a funcionar. Atrás de muitas notícias, esconde-se uma história pedindo para ser contada. E a história virtual, que complementa ou amplia a história real, se é que sabemos exatamente o que é uma história real, a partir daí eu tinha uma nova fonte de inspiração e de prazer. Então, nós temos aqui, certo, um trecho do conto que você escolhia, certo? Gabriel, vou mutar aqui, vice? Tá bom. Aí, Moacir Sclia, ele nasceu em 1937, faleceu em 2011. Ele tem uma seção, né, no jornal Folha de São Paulo, outro texto do mesmo gênero, certo? E daí ele fez, através de notícias de jornais, seus textos em conto, e ele também reuniu todos esses textos e fez um livro, certo? A maioria deles fazem assim. Então, a gente já viu sobre o conto, aí o conto inspirado em notícia. O tema, o assunto, ele depende do assunto da notícia escolhido, a intenção. Ok. Aí, a intenção, a finalidade é contar uma história de ficção inspirada em fato noticiado para surpreender o leitor. A linguagem e construção, os elementos e momentos da narrativa, personagem, tem o tempo, né? Tem a personagem, tem o espaço e lugar, tem o tipo de narrador e o enredo. A escolha do tipo de narrador, se é narrador observador, narrador personagem ou narrador em primeira pessoa, narrador intruso, que a gente já viu essa aqui, viu? Esse assunto. A escolha de recurso estilístico e palavras para desencadear as ações e surpreender. O leitor público-alvo é o leitores de comunidade escolar e do entorno que gosta de ler histórias ficcionais curtas inspiradas em fatos do cotidiano. E a circulação
ela pode ser uma antologia impressa ou digital para ser divulgada no site, no blog da escola ou para pessoas da comunidade, certo? Aí isso aqui é um resumo do que é um conto inspirado em notícia. A gente tem essa estrutura, certo? E agora vamos para aqui, ó, o audiobook de contos com efeitos sonoros. Eu já disse para vocês, falei sobre os mapas mentais, certo? Os mapas mentais são aqueles... Eu falei para vocês sobre mapas mentais, não foi? Sim. Pronto. Aí também tem o que nós chamamos de podcast. Podcast é um assunto que é dado, né? E esse assunto ele vai ser avaliado, certo? Ele vai ser avaliado e essa avaliação desse discurso, desse assunto, vai ser feito um áudio. E esse áudio vai para as plataformas digitais, aí é chamado de podcast, certo? Aqui nós vamos ver o audiobook. O audiobook é um livro em áudio que apresenta textos lidos em voz alta. Pode apresentar apenas conteúdos falados ou trazer também trilhas sonoras e efeitos sonoros ao longo das leituras. A inclusão desses conteúdos sonoros ajuda a intensificar os sentidos do texto, que é lido em voz alta, e torna a audição mais atrativa para o leitor ouvir. Ou seja, você lê um livro, esse audiobook, você lê um livro, certo? Que, se você quiser botar a trilha sonora e tal, efeito sonoro, você pode colocar, certo? Deve ser interessante ouvir o podcast ao mesmo tempo que você mesmo lê. Justamente. Eu, nesse dia, estou fazendo podcast também. É porque eu não tive tempo. Aí, Fazendo olha, podcast de quê, professor? Podcast de todos os assuntos, meu filho. Eu sei assunto de política, sei assunto de religião, sei assunto de tudo. Aí, nesse dia, eu faço podcast, se Deus quiser. É no canal do YouTube? Eu estou pensando em fazer não vou botar no canal do YouTube, não, porque dá mais trabalho. Sei lá, botar no Spotify, sei lá. Eu ainda vou idealizar isso. Depois eu vou idealizar. O senhor fez os Vai negócios, fazer. mas ainda não postou. Eu Ou vai fiz. fazer ainda? Não, eu mas fiz. Não postou. Mas não postei ainda, mas eu já fiz alguns, viu? Ah, entendi. Você tem podcast, Não, mas eu vejo uns canais de podcast enquanto fico jogando. Por exemplo, Flu Podcast. Ele pega famoso e fica conversando. Daí eu coloco. Ou se não, outro canal de podcast fica ouvindo enquanto eu fico jogando. Ou, sei lá, fazendo alguma outra coisa. Você é um ouvinte do podcast. Tem muita gente. O podcast está aumentando muito, 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 muito. Certo? Mas tem uma coisa aqui também. Esse Flow Podcast, ele é um dos motivos de o podcast estar aumentando muito. Porque ele pega os famosos músicos da atualidade, ou alguma pessoa famosa, ele pega, leva pra lá. E até tem uma pessoa que é muito famosa. Eu acho que você já deve ter ouvido falar do Monark. Eu acho, não sei. Antigamente, ele era uma das pessoas mais famosas um dos produtores mais famosos de vídeo de Minecraft. Que antigamente era tipo a coisa mais famosa existente. Antigamente era uma das coisas mais famosas que tinha. E ele era um dos maiores brasileiros. Era o que o YouTube precisava. Minecraft ele dominava o YouTube, basicamente. Antigamente era. E o Monark era um dos maiores. Precisava, era vídeos curtos com anúncio. Era o que o YouTube precisava pagar dinheiro. Era. Aí, ele agora, nesse Flow Podcast, ele e outro menino que eu esqueci o nome. E eles entrevistam famosos, músicos e várias coisas assim. Aí eles ficam lá conversando, perguntando de história de vida, de não sei o quê. Dá uma pesquisada depois pro senhor, ver se o senhor encontra algum que... você manda eu vou mandar um que eu acho que o no senhor vai gostar. WhatsApp. Eu acho que eu vou mandar para um vídeo que eu acho que para o senhor que eu acho que o senhor vai gostar. Ele é um hacker, na realidade, pesquisador, não hacker. Aí ele foi ajudar o governo brasileiro, ele se embolou todinho, disse que foi maior moído, foi pra justiça e tudo, porque ele tentou ajudar sem pedir nada em troca. Aí nós temos essa questão aí,
do podcast, né? Que a gente vai pegar e depois eu vou ver, né? Vou ver como faço, vou botar no YouTube, sei lá. E aí, Gustavo, tu pega e manda para mim um vídeo, sei lá, dele no Certo, WhatsApp. eu vou... Vou pegar e vou mandar para o senhor. Tá certo. Aí, olha, nessa unidade 3, nós estudamos o gênero conto, certo? Tem tanto a produção oral quanto a produção escrita. Nós lemos e interpretamos o conto Metonímia, ou A Vingança de A Vingança do Enganado, da escritora Raquel de Queiroz. Identificamos os elementos e momentos da narrativa no conto, compreendemos os recursos estilísticos no conto literário, a metonímia, a ironia, o polissíndeto, identificamos e diferenciamos os tipos de narrador, certo? Nós ampliamos a leitura com textos, conexões, outras linguagens, pintura em casca de árvore, histórias famosas de amores impossíveis. Outro texto do mesmo gênero, outro texto do mesmo gênero foi Um Dia na Vida do Cartão Inteligente, certo? O período composto por subordinação foi na parte de língua, uso e costumes. A gente viu também o processo de subordinação e coesão. Vimos as orações subordinadas substantiva e subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Vimos também as orações subordinadas reduzidas e as orações subordinadas desenvolvidas. Desafios da língua foi o processo de formação de palavras, tanto a derivação quanto a composição, viu? Aí nós vimos aqui a participação em atividades, né, que nós fizemos, e vamos para a unidade número 5, número 4. A unidade 4, nós temos essa foto aqui antiga, né? Eu acho que é do centro de São Paulo, Rio de Janeiro, deixa eu olhar aqui, não diz onde é não, mas parece o centro de João Pessoa. Antigamente era assim, João Pessoa, viu? Ali no centro da cidade. Há uns 80 anos, mais ou menos, era basicamente assim, viu? Parece mesmo aquelas casas que ainda tem lá, né? Parece com o estilo daquelas casas que ainda tem lá no centro. Justamente, porque era o padrão da época, era esse aqui em toda parte. Eu acho que isso aqui é no Rio de Janeiro, viu? Isso aqui é no Rio de Janeiro, que era o lugar mais desenvolvido do Brasil. Aí tem Eu já aqui, morei numa casa dessa. Hã? Eu já morei numa casa estilo dessa. Certo. Era mal assombrada, não? Não, era tranquilo. Hoje disseram que tem muita casa dessa assim que é mal assombrada, viu? Aí grandes histórias em pequenos capítulos. Deixa eu explicar aqui para Kennedy, que está no Instagram. Ele está perguntando o que é um podcast. Um podcast é um áudio que você faz e coloca nas plataformas digitais. É sobre qualquer assunto. Então, você pode fazer um podcast, você grava no celular e coloca nas plataformas, seja Spotify, seja YouTube. É sobre um tema. Você escolhe um tema e fala o que é que você pensa sobre ele. O livro para leitura, o podcast para audição e o vídeo para leitura e para audição. Como é, Gabriel? O livro para visão, que é para você ler. Sim, é isso. O podcast para ouvir e o vídeo para ver e ouvir. Isso, muito bem, é isso aí. Então, o podcast é para audição, um áudio, né, sobre um assunto, qualquer assunto. Está muito evidente hoje, viu? E é um gênero textual que vai ser muito usado daqui para frente. Aí, olha, nós estamos aqui, ó, grandes histórias em pequenos capítulos. Então, nós temos aqui as novas tecnologias que possibilitam a leitura de histórias em outros suportes, além dos livros impressos. Ok? Você já leu histórias em outros suportes? Sim. Outros suportes quer dizer se ele é digital, se ele é impresso, né? Então, nós temos a questão do áudio digital, do suporte digitais, né? Por exemplo, a pessoa compra um livro em PDF, vai ler, né?
ele vai ler o livro em PDF, a pessoa lê o livro impresso, né? A pessoa tem um livro que às vezes está lá digitado num blog, certo? E tem essa questão aí. Você já leu história em outros suportes? Quais? Você já leu um romance? Né? São vários tipos de romance. Existe o romance, quer dizer, uma narração, né? E o romance... Eu já li, mas o livro não era o foco principal no romance. Era um livro de fantasia que continha romance. Então, existem os romances românticos, existem os romances de ficção, existem os romances modernos, certo? Então, são vários tipos de romance. Qual é o assunto? Histórias sobre outros tempos, outras realidades interessam a você e por quê? Nessa unidade, você vai ler e interpretar capítulos de romance a unidades, interpretar capítulos de romance. Relacionar capítulos de romance a unidades narrativas. Reconhecer elementos da construção e linguagem empregados em romance. Identificar sequências conversacionais. Observar recursos de linguagem. Produzir retextualização, criando texto verbal. Identificar orações subordinadas adverbiais. Relacionar orações subordinadas adverbiais e coesão. E reconhecer as relações de sentido estabelecidas pelas orações adverbiais e estudar a regência verbal, certo? Esses assuntos também a questão da regência verbal, tudo isso ele cai em concurso público e também na redação você tem que saber escrever dessa forma correta que a gente vê na aula aqui, certo? Romance. Aí, ó, o romance, como já conhecemos, ele é uma narrativa literária, geralmente de longa duração, organizada em vários conflitos que podem ocorrer em espaços e tempos variados, ok? Nessa unidade, você vai ler 5 capítulos de romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1880, e escrito por um dos maiores escritores brasileiros do realismo, naturalismo, chamado Machado de Assis. Leia aqui para mim, Gabriel. A narrativa se desenvolve... Peraí, a narrativa se desenvolve na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, e começa no dia do velório de Brás Cubas. A partir dos personagens presentes em seu funeral, o narrador relembra momentos de sua vida com muita ironia e humor crítico. Ele recorda seus amores da juventude, Marcela, que quase o levou a arruinar a fortuna da família, Eugênia, moça pobre com quem teve um namoro passageiro, e Virgília, que chegou a ser sua noiva, mas preferiu casar com Lobo Neves, homem com ambições políticas. Anos mais tarde, Brás Cubas, ainda solteiro, e Virgília, já casada com Lobo Neves, reencontram-se. Entretanto, o marido de Virgília é nomeado presidente de uma província no interior do país e deixa o Rio de Janeiro levando a esposa consigo. A história termina no ponto em que começa, na morte de Brás Cubas. Ok, então nós temos aqui, você sabe que o que quer dizer póstumo? Póstumo é algo que vem depois da morte, viu? Já imaginou como uma história pode ser contada por um personagem que já morreu? Comece a ver agora através aqui da história. Pode ser tanto no caso de um livro de mitologia nórdica que eu li recentemente, que é sobre um menino, aí ele morreu e foi para Valhalla. Ele conta a história dele em Valhalla. Tanto como assim, em lembranças. Pronto, então é isso aí. Aí essas ideias, quem inventou isso, essa ideia de póstumo, foi o Machado de Assis, que era escritor realista, que eu já falei aí, literatura para vocês. Aí você lê aí, o Gabriel, capítulo 1, óbito do autor. Há algum tempo, hesitei se devia abrir essas memórias, pelo princípio ou pelo fim, e se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Expirei às 2h da tarde, em uma sexta-feira do mês de agosto, de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rígido e próspero.
rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Vamos passando então, aqui, ó. Leia a seguir o capítulo entre Brás Cubas, o defunto que nos conta a sua história, relata os dois projetos de seu pai para ele, um cargo de deputado e um casamento. Nesse capítulo, Brás ele recorda como conheceu Virgília, filha de um político que poderia ajudá-lo na candidatura a esse cargo. Como teria sido esse encontro? Confira. Aí agora, Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim. Eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele, até o respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa. E creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que se casasses com ela mais depressa serias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem. Risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada relede o capítulo 27, eu, que levava ideia... Ô, Francisca, deixa eu dar um tempinho aqui. Eu quero saber quem é que está escrevendo na tela. Porque se eu pegar, se aparecer o nome aqui escrevendo na tela, eu vou cancelar a aula e vou pedir para a diretora ligar para os pais, viu? Então, é bom vocês pararem de brincar e prestar atenção à aula. Não converse no chat nem nada. Pois é. Então, pare de conversar e preste atenção à professora. Pare de falar no chat. Obrigado. Fiteia. De certo modo, ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar, primeiro, foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. Então, nós temos aqui, né, essa primeira parte do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance. Esse romance, o que quer dizer ajuste prévio de casamento, Gabriel? São os ajustes que as famílias fazem antes dos casamentos pelos pretendentes. Por exemplo, o dote da noiva, se ainda tivesse nessa época, eu não sei. Aí vamos a ver o quê? No capítulo 27, Brás Cubas descreve Virgília deste modo. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço. Era isto Virgília, e era clara, muito clara. Faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Está na página 69. Professor? Oi? Travou o senhor para mim. Certo. Aí eu pergunto, quem são as personagens desse capítulo? Brás Cubas, o pai de Brás Cubas, a Virgília e o pai de Virgília. Muito Também bem. é citada a mãe de Virgília. Tudo isso faz parte da resposta, viu? Então, vê aí, coloca aí a resposta que Gabriel falou aí, viu? Deixa eu botar aqui as datas que a gente está... Eu estou aqui orientando. E tal, 19/8, 19/8. Aí vamos lá.
Então, Brás Cubas, o pai de Vigília, Vigília e a mãe de Vigília, viu? Aí vocês botem aí. E o pai de Brás Cubas também. E o pai de Brás Cubas também. Aí, por que Brás Cubas e o pai dele procuraram o conselheiro Dutra? Porque o pai de Brás Cubas queria que ele fosse deputado. E acreditava que casando com a filha do conselheiro, isso seria mais rápido. Eita, cabra bom, menino do céu. Muito bem, Gabriel. Porque ele queria que o Brás Cubas fosse político. E o conselheiro iria ajudar, né? Sai. Aí nós temos essa questão, certo? E nós vamos seguindo aí. Qual era a motivação do pai de Brás Cubas para que ele se casasse? Agilizar a sua candidatura. Muito bem, agilizar a candidatura. Parabéns, isso mesmo, certo? Relendo esse trechinho aí da descrição de Vigília, feita pelo pai de Brás Cubas. Ele disse assim: uma criaturinha que é uma joia, uma flor, uma estrela rara. Aí pergunta, transcreva a fala da personagem que comprova a opinião do pai sobre Vigília. Naquela parte que ele fala sobre o capítulo 27. Mais tarde eu confirmaria que nada do que meu pai falara era exagero. Ela realmente era. Releia o capítulo 27 e tudo que ele disse. Tá? É isso mesmo. Então, que ela era perfeita, do jeito que o pai falou, viu? Muito bem. Certo? E aí, nós estamos já terminando. Aí, a número 5. Agora que você leu o desfecho desse capítulo, responda como foi o encontro. Como foi o encontro? Como foi que, quando os dois se encontraram, Vigília e Brás Cubas? Sim. Foi um encontro quando os dois se fitaram e ambos se encararam de mesma maneira e foi simplesmente conjugal a atração entre eles. Em menos de um mês eles já estavam íntimos. Muito bem, isso mesmo, viu? Tudo isso aí. Vamos aqui para a próxima aqui, para ver se tem mais alguma coisa que ainda está em tempo. Temos mais. Eita, tem um texto grande aqui. Ai, não, tem um texto pequenininho. Lê aí, Gabriel. A seguir, lê o capítulo em que entra uma cena do personagem Lobo Neves. O que acontecerá com os planos de Brás? Vamos lá. Capítulo 43. 43. Marquesa, porque eu serei marquês. Positivamente, era um diabrete, Vigília. Um diabrete angélico, se querem, mas era-o. Então apareceu Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático. E todavia, 4 minutos. foi quem me arrebatou. Vigília e a candidatura. Dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano, não precedeu nenhum despeito. Não houve a menor violência da família Dutra. Veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi, tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Vigília perguntou ao Lobo Neves a sorrir quando seria ele ministro. Pela minha vontade já, pela dos outros daqui a um ano, Vigília replicou. Promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Vigília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, deixando o pavão com seu espanto, seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Atila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. Ok, aí o que é diabrete? Diabrete é uma criança travessa, de acordo com o livro. Certo. O que é arrebatar? Tirar com violência.
O que é aragem? Nesse contexto, é momento favorável. Certo. Ímpeto verdadeiramente cesariano refere-se a uma força violenta que lembra a de Júlio César, 100 a.C., 444 a.C., em sua conquista do poder de Roma. Daí o termo cesariano. Pata do cavalo de Átila refere-se a este comentário de Átila, que viveu no século V e comandou sérios ataques ao Império Romano. A erva não volta a crescer onde pisa meu cavalo, aludindo à destruição causada por seu exército, considerado o mais terrível da época. Aí aqui tem uma imagem, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tem a interpretação. Só que a gente vai fazer na próxima aula, viu? A gente está encerrando a aula agora. Boa tarde e boa prova. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.